Uma coisa é certa, o trem da história não passou por aqui, sem registrar tamanha façanha de contemplar o falar do povo com todos os seus gestos, amar com todos os seus sentidos, viver com toda a sua alma, construir sonhos em harmonia, significativamente ser especial, como todo ser humano que nasce para ser feliz. Sejam bem-vindos a essa aventura. Começamos aqui o nosso curso de pós-graduação em Educação e Tecnologias com a disciplina de Produção de Animações para Educação. Com vocês, alunos mais que especiais do IFN-MG, em oferta própria. Eu sou o professor Alex Vanúbio Mendes, sou graduado em Letras, Filosofia e Pedagogia, especialista em Educação e mestrando em Educação e Ciências. Com motivação e feliz por essa experiência, buscarei contribuir com mais um processo de inclusão social através da escola. Este componente curricular tem como objetivo apresentar a introdução a ferramentas autorais simples para a elaboração de animações, a elaboração de planejamento de produção e de roteiro para uma animação, a prática de produção, a finalização e distribuição com uma animação simples. E para que tenhamos um bom resultado, solicito também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno disponível em sua plataforma de estudo, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar, já nesses nossos primeiros momentos, que teremos 4 encontros e estará disponível em sua plataforma de estudos, além dos cadernos didáticos, outras ferramentas de apoio ao nosso componente, como links, apostilas, vídeos, e esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então, necessito deixar claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e de caneta, para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas, ou mesmo nos nossos encontros semanais, nos fóruns, que lá estarei presente na data e hora informado previamente. Teremos atividade de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao nosso curso. É com prazer que venho até aqui para expressar esses fundamentos futuro pós-graduado. Vamos começar? Nessa nossa aula trataremos basicamente da introdução a ferramentas autorais simples para a elaboração de animações. As novas tecnologias digitais têm trazido mudanças de paradigma na sociedade com relação ao processo de aprendizagem. Todavia, a escola, sobretudo na sua vertente pública e gratuita, se mantém distante desse processo de transformação, tanto pelo desconhecimento das possibilidades propiciadas por esses novos recursos, quanto pela dificuldade de adaptação às novas propostas metodológicas. Acreditamos que o design de animação pode alterar essa realidade ao adequar os conteúdos de ensino a recursos disponibilizados pelas novas plataformas digitais. Logo, a presente aula apresentará uma metodologia que possa auxiliar os professores na aplicação do design de animação em sala de aula, visando favorecer a motivação que precisa estar presente no processo de ensino e do aprendizado. No atual estágio de desenvolvimento do mundo contemporâneo, as tecnologias digitais vêm se apresentando como uma emergente ferramenta que, cada vez mais, ganha destaque na vida da sociedade, afetando de forma significativa as tarefas cotidianas. O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação é cada vez mais corriqueiro, tornando hoje
saberes sobre elas, conhecer sobre elas indispensáveis. Atividades intermediadas pelas novas tecnologias interferem e potencializam de forma relevante os processos produtivos, as relações de trabalho e a comunicação dos indivíduos. Embora os benefícios decorrentes do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação sejam indiscutíveis, há uma grande parcela da sociedade que encontra-se marginalizada do uso desses recursos tecnológicos. Esta segregação acaba por ocasionar cidadãos excluídos, ou seja, que não compartilham das oportunidades oferecidas pelo contato com a informação digital. Aras defende que a impossibilidade de utilização de recursos como o computador e a internet traz privações para algumas comunidades de obterem maiores conhecimentos e troca de informações, o que as enriqueceria socialmente, culturalmente e economicamente. Nesse contexto, o núcleo específico da sociedade se apresenta como instrumento capaz de conduzir a população ao contato efetivo com as TIDICs, a escola. Dessa forma, é fundamental esta identidade na figura do seu corpo gestor e de docente. Está atento a transformações, difundido na sala de aula o saber necessário à convivência com as novas demandas suscitadas pela globalização. Assim, faz-se necessário introduzir o fazer o uso real da tecnologia digital nesse ambiente. Sabe-se que o governo arca atualmente com a aplicação de políticas públicas que intentam promover no cotidiano da escola e dos professores a interação com essas tecnologias. O Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o PROINFO, tem levado laboratórios de informáticas e respectiva formação de docentes às escolas públicas na intenção de promover a utilização das TIDICs em sala de aulas. Dados do Ministério da Educação apontam que em 2006, cerca de 14 mil escolas já haviam sido contempladas com o programa. A animação faz referência basicamente ao processo artístico manual ou computacional de criar a ilusão de movimento contínuo através de imagens que, isoladamente, são estáticas, mas quando sequenciadas de forma veloz, proporcionam essa sensação de movimento ao observador. Para Andrade, em 2007, a animação é o gênero cinematográfico na qual se dá a ilusão de vida a imagens estáticas, a partir da movimentação artificial num processo quadro a quadro, pela sobreposição destas em relação ao tempo. A produção de uma animação pode ser realizada através do uso de diferenciadas técnicas. Cada uma, por sua vez, possui diferentes níveis de complexidade e geram resultados estéticos distintos. Atualmente, é possível identificar uma variedade de técnicas de animação, das quais se destacam a animação tradicional, o stop motion e a animação 3D. Vamos acompanhar cada uma delas, veja no nosso primeiro slide. Esta técnica se relaciona ao desenvolvimento manual de cada um dos quadros que compõem o filme de animação, onde os desenhos, em geral, são feitos com o auxílio de lápis e papel. Quando postos em sequência, a ilustração passa a dar a ideia de movimento. Cursistas, a animação stop motion diz respeito à captura de variação de movimentos de objeto ou de pessoa. Esses são fotografados de forma sequencial a fim de gerar um vídeo contínuo, ou seja, uma animação. Uma das características típicas dessa técnica de animação trata-se do fato de se obter uma quebra de movimento durante a visualização da animação, que atribui a essa técnica um diferencial bastante interessante. Vejamos. Nesta técnica, a animação, como está no slide, é realizada com o uso de objetos variados, que constituem os personagens. A técnica compreende a captura dos movimentos de personagens moldados com massa de modelar. Nesses, é possível incorporar
estruturas de arame para facilitar a execução dos movimentos da produção. Caros alunos, o stop motion, como pessoas também conhecidas como, várias pessoas conhecem como o pixelation, este estilo de animação faz uso de atores reais na captura de movimentos. O stop motion com sombras. A técnica se utiliza de recorte de papel com silhuetas bem definidas que, quando postas sobre uma superfície emissora de luz, como um retroprojetor, projeta a sombra do recorte. A captura dos movimentos feitos nesses personagens resulta na animação. Mudar é difícil, mas é possível. Mudanças são necessárias para que o novo e necessário, como é possível verificar para adentrarem e fazer parte do cotidiano dos sujeitos. Ideias e métodos retrógrados precisam ser postos de lado, a fim de que novos recursos, demandas sejam acompanhadas e atendidas satisfatoriamente. A incorporação das técnicas de animação em sala de aula, mais do que o mundo eficiente e empregado das TIC-DICs, trazem novas perspectivas e expectativas ao ambiente de ensino, na medida em que o interesse pelo aprendizado é investigado aos alunos de forma significativa através da motivação que emerge durante todo o processo de elaboração e finalização da animação. A prática da construção de conhecimento, tão anunciada pelos autores na área de formação educativa, é posta em ação em novas ferramentas disponibilizadas às escolas, intensificando dessa forma os objetivos almejados pelos docentes. A prática de construção de conhecimento tão anunciada pelos autores na área de formação educativa é posta em ação essas novas ferramentas disponibilizadas às escolas, intensificando dessa forma os objetivos almejados pelos docentes, enquanto mediadores do saber. A prática aqui apresentada surge, portanto, como um novo método educacional que aproxima a escola à realidade dos alunos, na medida em que faz uso de linguagens midiáticas já pertencentes ao dia a dia destes. Atualmente, ao se falar de animação, a grande maioria das pessoas parece compreender de que se está falando do que se está falando e associa rapidamente às produções do estudo da Disney. Com outros assim, como aquelas assistidas em canais de TV a cabo, como Cartoon Network ou mais. No entanto, não somente esses locais mais comuns ou imaginários sobre a animação é que ela está contida. Para as pessoas mais diretamente relacionadas ao uso do termo, seus artistas, produtores e pesquisadores, o uso da palavra animação abrange um conjunto muito maior de possibilidades de realização. Ela é usada para qualquer tipo de imagem em movimento que não esteja inserida na chancela do cinema ou do vídeo, ainda que atualmente seja difícil encontrar filmes que não façam uso de efeitos especiais em algum momento. Portanto, esta abordagem já se mostra ineficiente logo na conceituação inicial. A quantidade de manifestação de animação é gigantesca, desde o motion graphic, presente nos canais de televisão, como o chamado universo do design, até as imagens animadas na internet, feitas em flash ou constituídas por simples GIFs, passando pelos desenhos animados de personagens vindos dos cartoons e ainda pelos trabalhos da arte tecnológica, realidades virtuais, videogames, efeitos especiais no cinema comercial, além de tantas outras manifestações que, na dúvida, são consideradas animações. Antes de continuarmos, faz-se necessária a explicação de alguns termos mais técnicos relacionados ao processo de construção de animação presente nessa formulação colocada, que serão utilizados ao longo de nossas aulas. Na animação clássica, as imagens a ser sobrepostas em relação a um tempo são chamadas de quadro, quadro a quadro. Significa que, para realizar a animação, o animador deverá montar um quadro por vez, numa sequência lógica de movimento em relação ao tempo convencionado para que a ação se realize. Para efeito de simplificação, de compreensão deste texto, convencionou-se pensar na relação 24 quadros para cada segundo de animação. Essa escolha deu-se pelo fato desse número ser usado para as projeções cinematográficas em película. Note-se, no entanto, que ele pode variar conforme quesitos técnicos de cada tecnologia empregada
para a reprodução de imagens em movimento. Assim, na televisão, o sistema NTSC utiliza-se aproximadamente 30 quadros por segundo. Já no sistema PAL, é 25 quadros. Ainda assim, muitos animadores escolhem relações temporais distintas de acordo com a sua necessidade e, posteriormente, convertem-na para os formatos de exibição. É o caso da animação publicitária, por exemplo, que utiliza normalmente 15 quadros por segundo. Ou de animadores independentes, como o Bill Plympton, que, para facilitar seu trabalho solitário, utiliza 6 quadros apenas por segundo. Os animadores que trabalham com web, normalmente, fazem suas animações com 12 quadros por segundo. O uso da palavra imagem na formulação do conceito de animação, ao invés de desenho, por exemplo, dá-se devido ao fato de existirem diversos tipos de animações com técnicas variadas. Portanto, nem sempre as animações são compostas de desenhos. Um claro exemplo disto é o stop motion, em que os objetos que estão animados. Assim, a palavra imagem abrange toda e qualquer imagem captada, seja de um desenho, de um boneco ou mesmo de um ser vivo. Cursistas, dentro do nosso plano de estudo para esse componente, cabe agora apresentar para vocês algumas ferramentas bastante populares para a elaboração das animações. Vamos observar nos slides que seguem. O Pixton, a ferramenta permite criar e compartilhar histórias em quadrinhos com diferentes opções de cenários, personagens e impressões. O Pixton também oferece opções de contas para as escolas e professores, que contam com um espaço privado para reunir alunos, criar quadrinhos em grupos, gravar narrações e até mesmo trabalhar com algumas ferramentas de avaliação. Cursistas, além disso, posso citar o Create Your Comic. Que tal incentivar as produções de histórias utilizando o personagem do Marvel? O site Create permite montar quadrinhos com o Capitão América, o Homem-Aranha, Hulk e tantos outros. São diversos templates diferentes que possibilitam criar uma revistinha para salvar, imprimir e até mesmo compartilhar. Cito também o GoAnimate. Para quem deseja dar vida aos quadrinhos, o site GoAnimate ajuda a montar pequenas animações. Ele oferece personagens, cenários e objetos prontos para serem personalizados por professores, alunos e outros usuários. Não obstante, o Read Write Think, a ferramenta permite escolher diferentes templates para criar histórias. Em cada quadrinho, o usuário pode incluir personagens, objetos, balões, textos e, ao terminar, ele pode imprimir e colorir. O To-Do traz diferentes ferramentas para auxiliar na produção de histórias em quadrinhos. São várias opções de cenários, personagens, objetos, carimbos, além de também permitir a inclusão de fotos. O Strip Creator possibilita criar e compartilhar histórias curtas em até 3 quadrinhos. No site, o usuário consegue escolher entre diversos personagens e cenários para montar a sua tirinha e compartilhar sua criação. O Pencil, para professores e alunos que desejam criar suas próprias ilustrações, o programa pode ser uma boa solução. Desenvolvido para possibilitar a elaboração de desenhos à mão e no estilo cartoon. Ele é considerado uma alternativa para criar animações em 2D de forma bastante simples. O formato de imagem GIF permite o uso de até 256 cores e, portanto, necessita de poucos bytes para ser construída. Com isso, como no início do uso da internet, a velocidade de transmissão das informações era muito lenta. O formato GIF mostrou-se um modo mais eficiente de apresentação de imagens em movimento nesse novo meio. As animações nesse formato deveriam ser simples, para que pudessem ser visualizadas mais facilmente, com maior rapidez. As animações cíclicas são aquelas que, ao final do seu movimento, retornam ao início, construindo assim um movimento contínuo que tende ao infinito. Durante toda a história da animação, o movimento cíclico sempre foi usado e muito explorado. O
funcionamento dos arquivos em formato GIF é cíclico. Assim que a última imagem é mostrada, volta-se para a primeira, continuamente. Mesmo que a animação não seja planejada para ser cíclica, quando colocada no arquivo GIF animado, ela será apresentada com relação de continuidade. Desse modo, toda animação em formato GIF animado ganha uma característica, que é a repetição. Os movimentos nesse formato são sempre repetições que nos inclinam a assumir valores relacionados a isso, como, por exemplo, o tédio, a rotina, o infinito, a teimosia, a obstinação e a vida. Afinal, esta é constituída de diversos ciclos. Ciclos de procriação, sistemas orgânicos, cíclicos, como o respiratório, o circulatório, o digestivo, os ciclos da estação do ano e os outros ciclos da natureza. A característica cíclica do GIF é uma resistência da maneira no processo de criação artístico. Afinal, faz com que tudo que seja criado nesta matéria receba a característica dela própria. O interessante deste fato é o uso que o animador faz dessas características que invariavelmente estará presente em uma animação. Outros formatos de igual importância também surgiram na internet, como as animações em Flash. A macromídia Flash é um programa de animação vetorial para a internet lançado em 1996. Originalmente criado para o desenvolvimento de sites com animação interativa. O Flash acabou sendo adotado pelos animadores que antes desenhavam no papel e se sentiram diminuídos, com exceção da animação de software 3D. Mais do que isso, o Flash passou a ser uma ferramenta de acesso simplificado para uma multidão de pessoas que passou a realizar desde pequenas animações para sites até experiências interativas, séries de animações online ou mesmo produções tradicionais de animação, como filmes e séries para televisão. A rápida ascensão do Flash deve-se primeiramente, ao meu ver, ao seu pioneirismo no uso de animações vetoriais. Em segundo lugar, por seu modo intuitivo de lidar com a animação, com ferramentas de fácil acesso e operações que permitem a facilitação do processo de criação do movimento. Outro importante recurso disponível que se apresentou ao animador foi a ferramenta de desenho do software. Com ela, os traços podem receber características que auxiliam na qualidade do desenho. O traço, no momento de sua realização, pode ser automaticamente suavizado pelo software, que ao reforçar as curvas e eliminar a linha quebrada, faz com que o desenho fique mais arredondado e leve. O mesmo recurso pode ser mudado para que o traço, ao invés de reforçar as curvas, reforce as linhas retas e quebras. Mesmo depois do desenho ser realizado vetorialmente, é possível ainda aplicar suavizações de curvas ou de retas, eliminar pontos, simplificar as imagens e outras ações. Caros cursistas, já no fim do nosso encontro, nosso primeiro encontro, eu devo lembrar que diante da presença inevitável de tecnologias digitais conectadas no contexto escolar, nos propomos a pensar em estratégias didáticas que proporcionassem uma inserção significativa de alguns equipamentos tecnológicos no cotidiano da sala de aula. Para que haja essa inserção significativa, é preciso, como aponta Freire em 2005, criar possibilidades para que o conhecimento seja produzido e construído, ao invés de ser meramente transferido. Nesse sentido, acreditamos que os recursos tecnológicos podem ser utilizados como parceiros no processo de ensino e da aprendizagem a serem incorporados, com intencionalidades pedagógicas claras, que nesse caso específico primam a estimular e a viabilizar momentos de autoria para o estudante. No campo educacional, a animação tem se configurado como uma possibilidade promissora no processo de ensino e aprendizagem, por ser um recurso capaz de facilitar a demonstração de processos, a visualização temporal
de um dado evento, a exposição de fenômenos raros, complexos e até perigosos. E também para melhorar a capacidade de abstração do aluno. As animações educacionais podem ser compreendidas como a combinação de representações pictóricas, escritas, sonoras e gráficas, e tem como principal objetivo facilitar a aprendizagem, adequando a apresentação das informações. Digo ainda que precisamos da ficção, tanto quanto precisamos da realidade. Embora não possamos viver em um mundo de fantasias, temos necessidade de sair um pouco do mundo real para aprender a lidar com ele. Grande abraço, eu agradeço pela atenção e estou à disposição de todos vocês nos fóruns, na data e hora combinada para o nosso bate-papo semanal e até o nosso segundo encontro.